Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, que ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje vem nos trazer algo bastante interessante, né? Que vem falar sobre a vinda de João Batista, né? Que foi o precursor, foi aquele que anunciou Jesus Cristo e pregava a conversão. Mas uma das coisas interessantes que esse Evangelho aponta é sobre essa questão que são o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Isso é uma fala bastante interessante, né? Porque isso nos mostra uma realidade que muitas vezes nós não enxergamos e temos dificuldades, que é o processo nosso de conversão. O que acontece? Para nós podermos nos converter, né, Deus nos fala, né, que nós devemos lutar. Existe uma luta interna, uma violência interna de lutar contra aquilo que é ruim, de lutar aquilo que é mal. Contra as pessoas, não, né? Nós devemos lutar contra nós mesmos, contra tudo aquilo que tem nos separado do amor de Deus, tudo aquilo que tem nos afastado do amor de Deus. Muitas vezes a gente acha que as coisas podem, eu vou mudar devagarzinho, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Como se eu deixava somente, deixa a vida me levar, né? O tempo, com o tempo as coisas vão mudando, e não é isso, né? Nós estamos num tempo de preparação para o Natal, né? E essa preparação nos chama conversão. E essa conversão nesse momento, amados irmãos e irmãs, ela requer uma violência minha e uma violência sua para conosco, né? Para que nós olhemos para tudo aquilo que é mal dentro de nós, tudo aquilo que é desvirtuado dentro de nós, e nós tenhamos um firme propósito de fazer uma luta contra isso, né? Realmente um desejo grande de lutar contra o pecado. E é uma luta que não é fácil, né? Para vocês, né, que tem aquele pecado, né, que fala que é de estimação, que vocês sabem, né, que vocês trazem há muito tempo e não conseguem vencer, né? Você percebe que precisa ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais enérgico. Você percebe que se você não tomar uma atitude, né, muito firme, né, e essa violência, talvez você não consiga se livrar desse pecado. Então, que você, nesse dia de hoje, olhando já o Natal que está chegando, que nós possamos ser, né, essa pessoa que comete essa violência contra o pecado interior, não contra os irmãos de carne, mas é contra o espírito, né? Então não é contra as pessoas e nem no julgar das pessoas, mas que nós possamos olhar para dentro de nós, fazermos esse exame de consciência de tudo aquilo que nos tem nos separado, e não somente o exame de consciência, olharmos e sermos iluminados pelas Sagradas Escrituras e pelo Magistério e vermos o que nós estamos fazendo que não está de acordo com aquilo que Deus espera que nós façamos. E aí sim, um firme propósito de mudança, um firme propósito de ser diferente, um firme propósito de fazer diferente. E assim nós possamos, como João Batista, iluminados pelo Espírito Santo, também anunciar o reino de Deus a tantas pessoas, anunciar a conversão, que assim como João Batista o fazia. João Batista era o precursor e anunciava, mas ele não anunciava a vinda de Jesus Cristo como a vinda de uma festa, como nós fazemos. Vocês percebem que João Batista, todas as pessoas que iam ao encontro de João Batista, ele era duro, ele era firme, convertei-vos, né? E não tinha outra negociação. Então, se João Batista era grande
como nos diz o Evangelho, ele estava correto. Então, que sirva para nós nesse momento. Existe um desejo, um anseio da vinda do Natal, do Ano Novo, das festas, e esquecemos daquilo que é o mais importante, que é estarmos mais próximos de Jesus Cristo. Para isso, temos que nos converter, para isso temos que mudar as nossas ações e as nossas atitudes. Então, que o Evangelho de hoje venha iluminar o nosso pensamento, a nossa alma, para que busquemos ser violentos contra nós mesmos, contra os nossos pecados, e assim o vençamos e o abandonamos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos, amado irmão e irmã. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.